Boa noite. Que todos nós sejamos bem-vindos nessa casa de oração e trabalho, onde vamos trabalhar na noite de hoje com o nosso irmão Francisco, que vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a infelicidade real, item 24. Antes de mais nada, a gente vai falar um pouquinho sobre os trabalhos da casa. Na segunda-feira, o trabalho de consulta é feito presencialmente, a pessoa aqui, tem a ficha entra. Na terça-feira é o dia da palestra, né? É o dia onde nós estudamos, nos aprofundamos cada vez mais na doutrina dos Espíritos. Na quarta-feira, a desobsessão, e no sábado à tarde, que temos também a palestra e o trabalho da obsessão. Então, Francisco de Assis, como eu falei, que vai fazer a palestra na noite de hoje, eu vos falo a Luísa, né? Então, para a gente dar início ao nosso trabalho na noite de hoje, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Quem quiser fechar os olhos, elevar nosso pensamento a Jesus, a Deus, a espiritualidade amiga, agradecer o Mestre Jesus, que é modelo e guia de todos nós, pedindo discernimento, acima de tudo discernimento, para que a gente possa entender tudo que vai ser passado na noite de hoje e tudo que a espiritualidade nos passa, para que cada vez mais sejamos pessoas melhores, através desse discernimento, entendendo tudo que está sendo passado na noite de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós, hoje e agora e sempre. Nós agora vamos fazer a leitura do Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 24, infelicidade real. Todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Venho-vos dizer que quase todos se enganam, e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens que dizem os infelizes supõem. Eles a veem na miséria, no fogo sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no feto que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulho, que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sobre os farrapos da vaidade. A tudo isto e a outras coisas ainda se chama infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem, senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está na consciência de uma coisa, mais do que na própria coisa. Dizem-me se acontecimentos mais felizes para o momento, mas que têm consequências funestas, não é na realidade mais infeliz do que aquele que causa, primeiro, uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem. Diz-me se é a tempestade que quebra vossas árvores, mas semeia o ar dissipando as miasmas insalubres que causam a morte. Não é ânima felicidade do que uma infelicidade. O texto é mais longo, mas nosso irmão agora vai fazer uso da palavra, tá certo? Dá bem tempo para ele falar para a gente. Assim. Queridos irmãos, que Jesus, Mestre de paz e de bondade, abençoe nossas vidas hoje, agora e sempre. É com muita alegria que voltamos a essa casa, essa instituição amiga e fraterna que nos abriga, que nos ajuda
que, como um verdadeiro oásis, nesse deserto escaldante ao qual nós pertencemos, o centro espírita, ele se torna o grande roteiro de luz, o lugar que nos acolhe, o lugar que nos consola, o lugar que nos reanima. E durante 77 anos, esta casa amiga, ela nos estimula ao estudo, ao conhecimento, nos libertando das fantasias e das ilusões. O desconhecimento desse final dessa existência terrena, ao qual, quando se coloca no próprio livro dos Espíritos, em que se interroga as divindades do futuro da Terra, mas o futuro de cada um de nós. Nós somos esse produto e somos o resultado. Nós temos a possibilidade de transformarmos e nos transformar. Naturalmente, cada coisa tem seu tempo, e a natureza, ela não dá saltos. Mas esse Paz, Luz e Harmonia, ele há 77 anos, ele nos convida, nos chama a atenção para as realidades existenciais. Qual o sentido de realmente existirmos? Qual a finalidade, qual o objetivo? Existe aquele homem fisiológico que ele simplesmente bebe, come e dorme. Ele tem as premissas, ou naturalmente ele parte para as satisfações puramente físicas. Mas nós somos muito mais do que isso. Nós temos uma realidade espiritual que ela é antes da própria presença da matéria. E ela é pós o próprio decesso carnal. Mesmo que muitas vezes nós nos apegamos à matéria de uma forma desequilibrada. Porque tudo que existe nessa orbe, nós temos a necessidade de termos o equilíbrio, não os excessos. E ao excedermos, vai ter consequências inevitáveis. Tudo que nós fazemos tem consequências, mas ao deixarmos de fazer também tem consequências. Então, por isso que o Evangelho diz que façamos todo o bem possível. Ao fazermos o bem, a gente vai granjear, angariar recursos que vão ter utilização em toda parte desse universo. Não é simplesmente uma barganha que a gente faz para receber lá no futuro próximo, mas é uma necessidade consciencial. Porque o ser humano, quando ele começa a entender a realidade, a finalidade, o objetivo de existir, entender os princípios básicos da doutrina, ele começa a perceber de uma forma mais ampla esse sentido de nós estarmos aqui reencarnados. Então nós temos um monte de tarefas e compromissos a serem realizados. Mas a partir do momento que eu me interrogo, indago de onde eu vim, para onde eu vou, mas a pergunta básica, a que realmente todos nós precisamos fazer: nós viemos do plano espiritual. E para lá vamos retornar, inevitavelmente. Todos aqui, sem exceção, vão desencarnar.
por mais materializado que muitas vezes sejamos. Ninguém foge à lei. E Deus já manda, envia esse grande Espírito, o maior que já habitou aqui na terra, para dizer que não vem destruir a lei, mas ele vem para que ela seja cumprida. E ao entendermos, a principal pergunta não é de onde eu vim, porque eu vim do plano espiritual. Para onde eu vou retornar, que aqui é uma terra de passagem, aqui é o período transitório. E eu muitas vezes perco muito tempo com a minha arrogância, com a minha ignorância, com as minhas ilusões, com os meus descuidos, para comigo e para com o próximo e para com Deus. Não fazemos a equação devida de respeitarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente está distante desse evangelho de Jesus. A gente ao longo do tempo fez uma coxa de retalhos, ao qual cada um imprimiu a sua parte pessoal. E aí por isso que o evangelho ficou todo descaracterizado. A mensagem robusta, a substância fortalecida por Jesus, aquilo que embalava aqueles que o seguiam, aqueles que eram capazes de enfrentar no anfiteatro romano as feras, serem despedaçados, mas cantarem hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ou ainda eles serem queimados para servir de exemplo, para que outros não seguissem. Eles eram roubados, vilipendiados todos os seus bens, para que outros não se estimulassem a seguir esse Nazareno. Mas acontece que por mais mortes que acontecessem nos anfiteatros romanos, serviram de palco, de espetáculo, para que aquelas pessoas que estavam ali, reuniões familiares para ver cristãos sendo despedaçados pelas feras. Um espetáculo dantesco, mas que só existia porque existia público. Existia ibope, porque a desgraça só funciona porque nós fazemos parte dela, no mínimo compartilhando, porque o pessoal manda umas desgraças às vezes via WhatsApp e nós somos tão irresponsáveis de sair transferindo para tudo que é gente, quando poderia partir dali, morrer ali. O próprio Bezerra já diz: a necessidade de que todo o mal que é transferido para a gente, ele possa ser ali encerrado. Não divulgue o mal, porque quando eu divulgo o mal, eu já estou causando mal. Existem mentes enfermiças que estão ali ávidas desse tipo de espetáculo. Muitas vezes a gente fala do alcoólatra, do que toma alcoólicos. Muitas vezes a gente fala do que é o fumante, o tabagista, dentro do centro espírita, como se a gente, com a nossa língua afiada, ferina, não estivesse causando mal algum. E a gente às vezes destrói muito mais do que o álcool e do que o fumo, porque a gente destrói as esperanças dos outros. A gente é cruel e implacável. A gente é extremamente grosseiro e violento com criaturas muitas vezes que não têm força para resistir. E a gente precisa entender o que Jesus nos dissera. Porque quando a religião do cristianismo era a religião perseguida, ela deu os maiores testemunhos de grandiosidade.
Mas quando ela passou a ser a religião dos poderosos, desde a época de Teodósio, quando ele assume o cristianismo como religião oficial, foi quando o cristianismo começou a cair, começou a descer. E não foi de escada, foi de elevador. Porque tudo aquilo que Jesus colocava, que se tu queres fazer o bem, a gente lembre das palavras: façais aos outros aquilo que vós gostariam que vos fizessem. Amai ao teu próximo como a ti mesmo. No próprio decálogo coloca: não matarás. Não é não matarás, vírgula. É não matarás, ponto. Porque eu poderia botar uma vírgulazinha assim: não matarás, exceto que faça isso. Não, ali é bem claro, é não matarás. Mas como eu já vi tantos absurdos pelos cristãos renovados, que somos nós, porque em João 14 já coloca: Jesus, sabendo que a sua mensagem ia ser descaracterizada, que o seu evangelho ia ser uma coxa de retalhos, em que cada um ia colocar o seu personalismo. É por isso que o pessoal aumenta, diminui, faz, acontece. Faz da mensagem de Jesus uma mensagem de interesses, em que vai satisfazer os seus desejos mais íntimos, as suas questões mais pessoais. Você não está para servir a Jesus, nós estamos para nos servirmos de Jesus, para atingir os nossos prazeres, os nossos desejos, usando Jesus, não é, como escada ou como degrau para subir de qualquer forma, de qualquer jeito, para satisfazer os nossos interesses. Então esse é o motivo dessa religião ter sido descaracterizada na sua origem. Porque quando aqueles que serviam a Jesus, ele dizia: se tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, tu vais ser capaz de mexer essas montanhas e levá-las para qualquer parte, principalmente fora de ti. Que as montanhas que Jesus falava não eram o Aconcagua, não era o Everest, não era o Himalaia, o K2. As montanhas que Jesus falava eram as montanhas das nossas imperfeições. Porque mudar o Aconcagua, mudar o Everest, não vai ter funcionalidade nenhuma. Mas mudar o nosso orgulho e o nosso egoísmo, que segundo o Espírito Verdade são as duas maiores chagas da humanidade, esse daí é necessário. E quando eu me lembro, quando eu já contei até isso, mas vale a pena ouvir de novo. Então, quando eu lembro que Francisco de Assis falava direto nessa parábola, não é? Do grão de mostarda, só que eu nunca tinha feito um trabalho específico. Eu falava no Evangelho, falava da parábola do grão de mostarda. Mas um belo dia disseram: Francisco, nós desejamos que você fale sobre as parábolas de Jesus, em especial a parábola do grão de mostarda. Eu disse: oxe, deixa comigo, já sei a história, facinho. Só que eu sabia a história. Mas quando eu me indaguei comigo mesmo: Francisco, se uma pessoa do Paz, Luz e Harmonia, quando você estiver falando sobre a parábola do grão de mostarda, chegar e disser assim: meu irmão, e como é a semente do grão de mostarda? Como é que você vai dizer? Sabe que eu não sei? Eu não sabia, nunca tinha sido apresentado, não conhecia
E aí a gente deve falar com argumento, com aquisição do conhecimento. Eu simplesmente não posso ser uma pessoa que vai irradiando, passando. Eu tenho que processar. Então, Francisco chegou e foi para aquele mercado recifense conhecido. Se fosse em Caruaru, como eu estava fazendo as palestras lá, facilmente eu ia na feira de Caruaru, que tem de tudo, não é isso? Mas aí eu fui para qual mercado daqui? Claro, lógico, eu ia perder. Quando eu cheguei no mercado de São José, aí eu perguntei, onde é aqui que eu vou encontrar uma cimento grande mostarda? Olha, se eu vá aqui direto, tem uma moça ali das ervas que ela tem de tudo, e deve ter essa cimento grande mostarda também. Eu fui, a mulher me ofereceu tanta coisa, não, eu quero é cimento grande mostarda. Olha, mas tem isso, tem quebra isso, quebra aquilo, conserta isso, conserta aquilo. Eu disse, está muito bom, mas eu quero a cimento grande mostarda. Aí ela me entregou. Acho que ela fez a cerimônia. E aí quando eu olhei a semente do grão de mostarda, todos aqui já conheceram essa semente. Levanta a mão só quem já viu de verdade, não pode ser de mentira. Olha, vocês estão dentro do centro, viu? Perante a espiritualidade não pode mentir não. A gente tem que falar a verdade, aqui fora daqui. Mas aqui é mais sério ainda. Levanta a mão aí quem já conhece. Parabéns, tudo bem. Parabéns os que não levantaram com a sinceridade e aqueles que levantaram com sinceridade e honestidade. Eu não vou falar para esses que levantaram, vou falar para os que não levantaram. Meus queridos amigos, quando Jesus diz assim, se tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, ele não está falando de uma quantidade, não, ele está falando de um grão. Sabe como é um grão? Sabe como é a semente? Não tem esses pós, é aquilo ali. Retira o pó e separe um grão dali. É um pozinho, não é verdade? Você conhece? Quem foi daqui que conhece daqui da frente? Você. Qual é o teu nome? Júlio. Prazer, viu, Júlio? Meu nome é Francisco de Assis. Olha, parece um pó, né, Júlio? Meu Deus do céu. Pequenininho. Pequenininho é porque você é um espírita generoso. Meu Deus do céu. É quase microscópico. Pega não. Não é para deixar cair de jeito nenhum. Olha, quando eu analisei o que Jesus quis dizer com a nossa fé, como é que está a nossa fé, meus amigos? Porque se a gente não tem uma fé do tamanho daquele grão, Júlio, imagina como é que está a nossa fé. Tá sério, não tá? Mas em matéria de fé, a gente lembra, não é, justamente de que essa mensagem de Jesus, ele se apropria dos elementos do cotidiano. Toda a mensagem. Por isso que ele é o mestre. Ele é o mestre, porque ele sabe o que ele fala, como fala, das coisas mais simples. E quando eu estava falando da questão de morte, não matarás, porque eu vi um movimento de os espíritos, não, vocês lembram de um rapaz que estava chamando a atenção de toda a mídia, não é? Lá em Goiás, no centro, sul por ali, Lázaro, né? Que até o pessoal, quando ele morreu, o pessoal diz assim, lembrem que Lázaro ressuscita. Eu digo, pelo amor de Deus. Não fique alegre no terceiro dia. Então, gente, o pessoal do entorno, o pessoal dali daquele entorno, Lázaro for morto, e eles de uma certa forma se sentiam aliviados, festejar tudo bem. Eu até entendo essa questão. Eu entendo, entendeu?
Não estou dizendo que concordo, não. Eu entendo a situação deles. Agora, aqui em Pernambuco, pessoas comemorar a morte de Lázaro e sendo espírita, aí piora a coisa. Sendo espírita, comemorar a morte de Lázaro. A polícia fez justiça, matou aquele clandestino, aquele bandido. Mas, gente, pelo amor de Deus, vocês devem estar lendo o livro dos Espíritos, do Evangelho, tudo de cabeça para baixo, ao contrário. Porque a gente precisa entender que no Decálogo, Moisés, lá atrás, era aquele que é ferro e fogo, diz: não matarás. E ainda diz assim: Deus não quer a morte do ímpio, quer que ele se converta e se reforme e modifique as suas concepções. E eu, sendo espírito, eu tenho que entender que ele mata o corpo, mas o espírito ele permanece, às vezes atuando ainda mais. E aquele ser, o que eu queria, mas que você queria que ele... Não, eu não queria que ele fosse liberto, não. Eu queria que ele fosse preso. Porque ele não cometeu os delitos, então ele tem que pagar. Ninguém sai daqui sem pagar o quê? E eu não queria ser diferente, não. Agora, o senhor Allan Kardec, ele me falou da questão racional. E parece que nós espíritas estamos vivendo um período emocional, muito grotesco, por sinal, que a gente precisa rever muitos conceitos. Porque essa pandemia, ela serviria para isso, para a gente repensar a nossa vida. Mas o que faltou de empatia é brincadeira. Nós precisamos entender. Olha como a gente está aqui, nesse momento ímpar. Como é gostoso estar aqui no centro. A gente sentir essas pessoas ao nosso redor. Como foi doloroso para algumas pessoas estar afastado daqui, sentindo falta dos amigos que a gente construiu, que a gente vivencia as realidades, que são amigos, às vezes mais próximos do que alguns familiares até. Os amigos são os irmãos que eu escolho, não é isso? Então, a gente sente aquele carinho, aquele amparo, aquele apoio, aquelas pessoas que chegam para nos receber, aquelas pessoas que nos atendem, que devem atender da melhor forma possível, porque a gente nunca sabe o momento que o outro está passando ali. E isso aí é um chamamento para que o atendente fraterno realmente seja fraterno, porque ali às vezes ele deposita todas as suas esperanças, porque ele já passou por situações tão atribuladas que às vezes qualquer gota transborda o copo. Então ali a gente tem que dar todo o nosso melhor. Então nós sabemos, mas faltou muita empatia, muita falta de generosidade. Estava tudo grátis, aí você poderia passar o final de semana, não era? Sábado e domingo, você podia fazer ligações à vontade, não era assim que acontecia? Aí tinha uma sobrinha minha, que ela esperava 00:01 e ficava até 5 horas da manhã, ligando para os amigos, as amigas todas. Aí eu pergunto, hoje a gente tem bônus, hoje a gente tem ligação ilimitada, e a gente usou nessa pandemia para falar com o outro. Porque mandar zap só não serve não, viu? O negócio só de mandar zap, eu quero escutar pelo menos a voz. Sentir a voz do outro, naquele meu ouvido.
Eu queria escutar alguém nesses momentos tão desafiadores que nós estamos passando. E precisamos criar naturalmente uma proposta de que a pandemia serviu para alguma coisa. Serviu para maturar o nosso íntimo. Serviu para a gente exercitar a nossa empatia. Entender o outro. Dar a mão ao outro. Colaborar com o outro. Ajudar de qualquer forma possível e imaginável. Porque se eu posso utilizar-se dos meus bens e eu nego, o que foi que serviu essa mensagem? Para que serviu? Como eu não tenho esses bens aquinhoados, mas eu tenho prestígio. Ó, para aí. Aí o que é que eu faço com o meu prestígio? Sem nenhuma modéstia. Sabendo, consciente, que às vezes para uma pessoa, um chamado esmolé, um pedinte, a gente diz não facinho. Tem nada não, não tem agora não. Não é assim, às vezes. Aqui não, aqui é todo mundo gente boa. Mas é uns outros que eu conheço. Mas quando chega Francisco, com essa carinha de ovelha, com esse jeito, dizendo assim, meu irmão Carlos, minha irmã Patrícia, meu irmão João, olha, eu estou precisando ajudar uma pessoa. Aí a pessoa, claro, Francisco. Aí eu não vou usar não isso. Oxe, quem usa sou eu. Eu já tenho não. Eu vou atrás do sim. Porque pedir para os outros é fácil. Difícil é pedir para a gente mesmo. Mas se eu precisar, eu peço também. Então, se eu posso pedir para as pessoas, e eu fiquei de braços cruzados nessa pandemia, vendo gente morrendo de fome, e isso eu não me sensibilizei? Qual é essa doutrina que está sendo consoladora? Em João 14, Jesus, sabendo o que iam fazer com o cristianismo, ele diz: eis que no final dos tempos enviarei um outro consolador, que vai repetir pela necessidade do esquecimento e vai falar um pouco mais. Por esse motivo que Jesus envia esse consolador prometido e se faz presente na própria codificação, na sistematização da doutrina, auxiliando a equipe de Kardec para trazer esse evangelho redivivo, esse consolador prometido, para nos reajustar, para nos reequilibrar, para dizer que a morte não existe. Nós desencarnamos, mas a vida continua. E nós precisamos entender que estamos aqui de passagem, uma passagem breve. E nós precisamos aprender a perdoar. E se perdoar também. Amarmos os outros, mas amarmos a nós mesmos, porque só ama os outros quem se ama. Quem já viu apagar fogo com gasolina? A gente está querendo resolver as questões bastante crepitantes das chamas da violência e da agressividade de uma forma agressiva e violenta, e a gente não vai conseguir. Por esse motivo que Jesus diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E nessa noite, como tema central, chamados desafios éticos, morais e os caminhos para o crescimento do ser, eu só tiraria essa letrinha aí, porque eu achei fantástico o tema central. Mas Francisco, por que você tiraria o I daí? Porque para mim a frase seria assim: os desafios éticos morais, os caminhos para o crescimento do ser. Porque parece que são duas coisas: e o crescimento, e os caminhos, e o crescimento do ser, e os caminhos para o crescimento do ser. Quando você coloca os desafios, não é? E tira esse e bota
os desafios éticos morais, o caminho para o crescimento do ser. Porque são os desafios que nos fazem crescer. Muitas vezes, apoiado principalmente na filosofia, na psicologia de Joana de Ângeles, a gente troca essa palavra problemas, né? Obstáculos por desafios. E aí a gente entende. Porque quando a gente diz que aquilo é um problema, parece que é uma coisa consumada, definida. Mas quando a gente fala que é um desafio, muda toda, a nomenclatura a palavra faz uma diferença. Porque o desafio nos chama a atenção para lutarmos conosco. É o nosso principal embate, não é? É a nossa principal luta. E hoje especificamente, me passaram com especificidade falar sobre relacionamentos humanos, dificuldades e superações. Quando a gente fala em relacionamento, não é? A gente parte para a área interpessoal, que são relacionamentos entre pessoas. Profissional, pode ser no âmbito profissional, pode ser no pessoal e pode ser no familiar. Nós sabemos que todos nós temos desafios a serem vencidos, não é? E quando a gente trabalha essa questão dos relacionamentos interpessoais, a questão das dificuldades, a gente vai encontrar no trabalho profissional uma série de desafios. Tem pessoas que parece que vivem para azucrinar a vida dos outros. Vocês não tem nenhum assim na vida de vocês, não? Eu tinha uma chefe fantástica. Ela parece que brigava de sexta-feira de noite, sábado de manhã, de tarde e de noite, os 3 expedientes, domingo de manhã, tarde e de noite com o marido e com a família. Porque quando a danada chegava na segunda-feira, ela mandava ver. Descontava tudo com a gente, não é? Agora, é interessante que depois que ela dava um descarrego na gente tudinho, uma descarga energética das mais negativas possíveis e imagináveis, ela ficava lá sentada na cadeira dela, sentindo um prazer inenarrável. E aí, eu vi que ela devia ter vários problemas, não era um só não é? Porque a felicidade, ela não era feliz por fazer isso, mas o prazer é uma coisa muito ampla. Tem pessoas que sentem prazer por N aspectos e N questões. Então ela sentia prazer em humilhar as pessoas, em pisar as pessoas, em agredir as pessoas. E aí, eu comecei se destacando no universo de fora. Então, a gente foi o primeiro a fazer o grito de independência. Como eu estava com uma moral com a diretoria, aí eu já sabia que ela não poderia mexer comigo. Então, foi a hora de eu chegar. Aí, a gente ficava na fila para dar a chamada em cada um, não é? Na segunda. Depois, na terça-feira em diante, ela normalizava. Mas na segunda, a gente ficava... Domingo de noite, a gente já ficava pensando na segunda de manhã. É terrível. Não tem coisa pior. Então, como eu disse, aí eu cheguei um dia. Era a minha vez de levar a chamada. E aí eu optei para ser o último. Fui deixando o pessoal passar. E foi outro. E aí eu cheguei e disse a ela: como você deve ser uma pessoa infeliz? Como deve ser terrível a pessoa viver dessa forma. E quanto mais eu falava, mais ela gritava. E eu falava mais baixinho. Porque existe uma técnica que a gente baixa mais o tom de voz para a pessoa ficar catando o que a gente está falando. Então eu baixava mais. E ela disse assim: fale mais alto. Eu disse assim: não, tu já consegue contemplar as duas pessoas. E aí eu fui, mas depois eu falei bem audível para ela.
E foi muito bom. Porque eu disse a ela que ela precisava se tratar. Que ela não estava fazendo só com a gente, não. Porque tinha pessoas que já estavam anestesiadas, que tudo que ela falava nem percebia. Mas era muito violento isso. Na época que o assédio moral não era tão visto. Então, depois de uma fala demorada, ela levantou e mandou eu sair da sala imediatamente. Aí eu disse assim: eu vou sair, com certeza. Mas eu queria falar uma outra coisa para você. Aí ela disse assim: cuidado para não ser a última. Eu disse: eu vou me arriscar a ser a última. Procure Jesus, seja em qual religião que for, porque eu não tenho o poder de lhe ajudar, necessariamente. Até gostaria muito, mas Ele sim. Ele não só vai lhe ajudar, mas Ele vai fazer da sua vida uma vida diferente, tanto profissional como pessoal, como familiar também. Com certeza, isso aí não é normal, o que você faz. Então, passou-se, e graças a Deus. Aí ela foi ligar para o diretor, para me demitir. Mas o diretor disse que não demitia, e eu continuei lá. E aí, eu já tinha dito a ele o que estava acontecendo, e que ela ia ligar para ele. Então ele já estava sabendo. E eu não precisei de nenhuma intuição espiritual. E foi bom, porque ela chegou e tivemos uma conversa franca. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e assim sucessivamente. Nos tornamos realmente amigos. Quando eu pedi demissão, ela assinou sofrendo, porque ela disse que eu fui a pessoa que mais ajudou ela na vida. Com certeza, na maioria das vezes a gente não tem essa possibilidade, porque as relações profissionais infelizmente não são desse jeito, não funcionam assim. Deveriam existir mais sinceridade, mas graças a Deus eu entendi toda a problemática que ela transferia, e tem muita gente que transfere as situações que vivem no seu dia a dia para outras pessoas. E sobre a questão dos desafios e superações, meus amigos e meus irmãos, família é um grande desafio, mas é o alicerce de toda uma sociedade. As famílias estão sendo agredidas de várias formas. E Rui Barbosa diz uma frase das mais importantes que eu já ouvi: família é a célula máter da sociedade. E famílias doentes geram indivíduos doentes. Nós vemos uma perda de sentido em relação à vida. A questão do respeito necessário, que independente de alguns acharem que é demodé, de alguns acharem que é ultrapassado, mas respeito é bom em qualquer época. O respeito dos pais com os filhos e dos filhos com os pais, que se nutrem e se unem para um objetivo comum. E objetivam um grupo familiar, uma sociedade mais fraterna, mais equilibrada, em que as propostas dentro do centro espírita devem ser pautadas não em pensamentos de homens, de maneira alguma. Não sigamos homens. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos diz em alto bom som: qual o espírito
mais evoluído, que serve de guia e de modelo para toda a humanidade. Qual é? Jesus. E a gente fica procurando nesses modelos totalmente desequilibrados que são oferecidos para nós. Meus amigos, Jesus é a maior prova de ética, moral que a gente tem. A moral do Espiritismo é a moral do Cristo, não existe outra. Não existe outra. A moral do Cristo é a moral que vige a doutrina. Então deixem de se basear na atitude humana, seja de quem for. Pode ser quem for. Porque eles não oferecem o que o Cristo nos oferece. Nenhum. Nem de uma polaridade, nem de outra. Muito menos da parte política. Muito menos da parte política. Façam referência ao Cristo. Não quero saber nem de A e nem de B. Ou aliás, nem de A nem de Z. Eu quero saber de Jesus. Eu quero saber o que esse mestre me oferece. Sedes meus imitadores, como eu sou do Pai. Façais aos outros aquilo que vós gostariam que vos fizesse. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. A mensagem de Jesus é robusta, é de uma robustez, de uma substância, de uma intensidade. Jesus passou 4 bilhões, meus amigos, e 500 milhões de anos nos preparando. Não foi se preparando, não, foi nos preparando. Desde a época em que essa orbe foi formada, foi juntamente uma plena de espírito, auxiliaram na formação dessa orbe. É só pegar o caminho da luz, que a gente vê que entre os espíritos que colaboraram na formação, eu estou falando colaboraram, porque quem faz é o Criador, entre os quais espíritos de escola, de alta hierarquia, e entre os quais estava Jesus. Então Jesus espera 4 bilhões e 500 milhões amainando esse ambiente que não era possível nem a raça humana, nem a etnia humana, nem um ser humano habitar aqui, pelas questões climáticas que não eram oferecidas condições suficientes para nos abrigar. Então ele vai preparando todo o ambiente, todo esse planeta, e nós estamos matando esse planeta, acabando com os rios, acabando com os mares, acabando com as florestas, acabando com tudo, chegando à extinção de tantos animais, pela nossa loucura desenfreada de fazer dos animais troféus. E nós precisamos rever que tudo aqui é para o uso, não para o abuso. Sócrates, quando ele viu aquelas 2 frases inestimáveis no santuário de Delfos, uma era Nosce-te ipso, conhece-te a ti mesmo, e a outra era nada em excesso. A frase não é de Sócrates, não. A frase estava lá no santuário. Ele de tanto repetir, as pessoas achavam que era dele. E nós, será que nos conhecemos? Será que não teve um momento que tu chegasse e dissesse assim: Eduardo, Carlos, Francisco, João, Maria, Francisco, como é que você teve coragem, depois de saber tanta coisa, agir desse jeito? Será que a gente nunca se perguntou? Se a gente não se perguntou, a gente está com problema. Porque pelo menos a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo. Porque quando a gente não tem consciência do mal, aí é pior ainda.
Porque a gente acha que não está fazendo nada demais, e estamos agredindo todo o ambiente, e essa psicosfera está cheia de miasmas, cheia de larvas espirituais, cheia de pensamentos nocivos nossos. Nós estamos reagindo de uma forma totalmente negativa, causando realmente, mais do que aquele rombo na questão do ozônio, é o nosso pensamento desequilibrado, causando tantas situações conflitantes. Porque quando eu participo, na minha mente, eu estou colaborando. Quando Jesus diz assim, faça-se a luz. E a luz foi feita no sentido não de nós entendemos o Criador, que mandou fazer, mas faça-se a tua luz. Quando ele diz que brilhe a vossa luz. Nós somos luzes. Nós somos deuses, não no sentido de Deus Pai Criador. Nós somos seres capazes de produzir beleza. Então, tem um livro fantástico de Leon Denis chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E nesse livro, o senhor Leon Denis, ele trabalha a questão existencial, a questão da proposta dos nossos problemas. Tem um ditado árabe que diz: ninguém pode deter a madrugada. Matam-se homens, abafam-se as palavras, queimam-se livros, mas a verdade um dia surge. Quando queimaram os livros no Alto de Fé de Barcelona, as cinzas saíram divulgando. Porque quanto mais o pessoal proíbe, mais aguça a curiosidade. E fizeram foi uma promoção. E essa mensagem de luz ressuscita como fênix. Então, tem um tal de Ralph Emerson, que ele diz uma frase fantástica, que é: torna-te necessário. Será que nós estamos sendo necessários para os outros? Será que nós estamos saindo um pouquinho da parte egóica, da parte egoística, para que a gente possa fazer diferença na vida do outro, fazendo-se importante na vida do outro, fazendo-se importante não como ser que está acima, não é isso não, é uma pessoa que é do bem, que é válido, que procura agir necessariamente para uma melhoria nessas relações que estão tão tóxicas. E nós precisamos determos essa avalanche de violências e de agressividades e tornarmos realmente bem-aventurados mansos, porque eles naturalmente, na questão das bem-aventuranças, herdarão o reino dos céus. E nós que estamos nessa noite, lembrando ainda de Saint-Exupéry, que este fantástico escritor, que quando ele faz não só o Pequeno Príncipe, porque quando a gente lê o Pequeno Príncipe em determinada fase, ele traz uma verdade totalmente diferente. Nós com 12 anos lendo esse, a gente vai ter a visão infantil. Com 20 a gente vai ter outra visão. Quando a gente está com 50 acima, a gente vai ter uma visão totalmente diferente desse livro. E ele também era piloto. E ele saiu e morre no Canal da Mancha para tentar defender o povo. E aí a gente fica vendo as lutas de tantos seres importantes em nossas vidas. Então, eu não poderia finalizar esses desafios e essas superações interpessoais
a nossa relação de mudanças humanas sem falar do fantástico Viktor Frankl, aquele grande psicólogo que teve uma grande base natural com Freud e também com Adler, pai da psicanalítica, outro pai da psicologia, mas de repente Viktor Frankl, ele rompeu essa barreira, porque ele ia atender vários hospitais de pessoas que tentaram o suicídio, tentaram se matar. Então ele quis saber o que levava aquela pessoa a cometer um ato desse. Ele quis mostrar que a vida é grandiosa, que a vida é tão plena, que a vida tem tanta coisa que a gente precisa dar um sentido para a vida. Não se esbarrar no obstáculo, não se esbarrar na barreira, não se esbarrar no problema, não no desafio, mas entender que fora o desafio, fora a escuridão, fora as trevas, existe a luz. E essa resiliência que nós precisamos ter, mas como eu disse, ele atendeu mais de 3.000 pessoas. Mais de 3.000 pessoas que tentaram suicídio. E de repente, ele foi desenvolvendo muita coisa. Só que a Áustria foi invadida. Viena foi invadida. E ele terminou, junto com todos os familiares que eram judeus, para o campo de concentração. Viktor Frankl foi para 4 campos de concentração. Mas cada campo de concentração, ele disse: eu sou psicólogo. Eu não deixei de ser, porque eu estou aqui. E a minha proposta tem que dar um sentido a tudo que eu estudei. Eu tenho que fazer diferença na vida de cada um. E ele ia consolar cada pessoa que estava no campo de concentração. Só que na outra semana, aquela pessoa já tinha morrido. E no outro dia, outro tinha morrido. E as pessoas foram morrendo ao seu redor. Mas ele não perdia a oportunidade de, enquanto ele estivesse vivo, ele acender a chama da esperança. Ele fazer-se importante na vida de cada um. Ele fazer-se especial na escuta, no ouvido. Porque as pessoas querem falar demais e ninguém quer ouvir as pessoas. Então ele deu a mão a cada um. Mas ele estava preso lá nos campos de concentração como todos os outros. Mas a posição dele era diferente. A forma que ele lidou. E foi isso que fez ele passar por 4 campos de concentração. Inclusive,
Ellswick, que era o top, né? Mas ele não perdeu a esperança de ajudar. E tanto ajudar, as dores foram menos dolorosas para ele, porque ele começou a olhar mais a dor do próximo. Então, olhando para a dor do próximo, ele conseguiu sobreviver aquele campo. E ele lança um dos maiores best-sellers, Em Busca do Sentido. E na noite de hoje, para encerrarmos, após escutarmos 77 anos de tantas mensagens, de tantas palestras, de tantos testemunhos, tantas pessoas que foram ajudadas nessa casa, tantas mãos que foram levantadas para que as pessoas se soerguessem, eu gostaria de lembrar, na figura de Viktor Frankl, a gente dá um sentido para a vida e entendermos como aquele fantástico médium mineiro, um homem chamado Amor, que um dia, numa noite recheada de luz e recheada de paz, numa pequena casa abrigando dementados, obsessores, obsediados, a equipe espiritual a atender todos aqueles que se abrigavam ali, vários médicos, socorristas, técnicos da espiritualidade, atendiam todos aqueles que estavam ali acotovelados. E aquele homem recebia a mensagem e levava a mensagem de luz. Mas de repente uma entidade veneranda se materializa no salão. E com roupas como se fossem tecidos a fio de ouro, roupas sacerdotais da época, ele disse: Chico, meu nome é Monsenhor Silvério Horta, e leva uma mensagem que diz para o meu rebanho, porque eu não tive coragem de assumir que a vida continuava, que nós estamos aqui numa ilusão, numa passagem temporária, mas a verdadeira vida é a vida espiritual. Então a mensagem diz mais ou menos assim: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos esses aflitos, desse mundo de escasseus, santificado Senhor da vida, seja sempre o teu nome sublime, que em todo esse universo exprime ternura, concórdia e amor. Vê o nosso coração, Senhor da vida, o teu reino de bondade, de paz e de claridade. Na estrada da redenção cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos, Senhor, de todo mal, dai-nos o pão do caminho, feito de luz e de carinho, o pão espiritual. Abençoa-nos também os sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem longe do bem, com a proteção de Jesus. Livra nossa alma do erro neste mundo de desterro, distantes da tua luz. Que essas bênçãos, que essa paz que nos dá tanta alegria, seja mais do que os 77 anos feitos de luz e, acima de tudo, de harmonia, mas que possamos lembrar daquilo que Jesus nos oferece, daquilo que Ele nos conclama. Que brilhe a vossa luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Muito obrigado. Muita paz, muitas luzes para todos. Agradecendo ao nosso irmão. Antes da prece, nós vamos fazer chamar o nosso irmão Ricardo para ele fazer o sorteio na leitura. Boa noite, gente. Hoje são 2 romances de espírito.
primeiro é os tecelões do destino, o médium Eurípides